Queria trazer nosso convidado que está chegando aqui na nossa programação, o Carlos Rocha. Ele é presidente do Instituto Voto Legal, responsável, por este documento apresentado ontem. Em primeiro lugar, Carlos, quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite aqui da BMC News. É muito importante a gente esclarecer com quem realmente apurou, com quem realmente estava lá, fazendo todo este levantamento. Seja sempre muito bem-vindo à BMC News. Bom dia. Bom dia, Paula. Muito obrigado pela oportunidade. Meninas, é um prazer estar aqui e estou à disposição de vocês. Eu espero que a gente possa esclarecer aí para a audiência, Vou procurar responder de maneira didática aqui uma atividade que é essencialmente técnica. Com certeza, muito importante realmente, Nós sempre prezamos falar com quem realmente fez, participou, para entender, e colocar, esclarecer para todas as pessoas. Você acabou aí assinando esse relatório, no qual foi aí apresentado ontem, trazendo falhas, inclusive, e nas urnas eletrônicas com dados com datas, na verdade, antes de 2020. Falou junto com o advogado Marcelo Bessa na coletiva, no qual a gente estava falando aqui agora há pouco. Eu queria entender, então, que você explicasse realmente para a gente como que foi feito o estudo, o que realmente foi levantado ali, que a gente possa depois continuar aqui a nossa conversa. Excelente. Em primeiro lugar, é claro que conflito na imprensa sempre gera muita audiência, mas quem audita constrói. Quer dizer, o nosso trabalho e o nosso propósito sempre é contribuir para a confiança da entidade auditada. Então, esse é um trabalho que está absolutamente em linha com o processo de transparência construído pela Justiça Eleitoral. Então, quando iniciamos esse trabalho, nós fomos contratados, a nossa equipe foi contratada pelo PED lá em julho. E a atividade, então, iniciou em julho, é uma atividade que termina em dezembro, onde nós estamos trabalhando na fiscalização dos sistemas e dos processos eleitorais. Esse é um processo que está de acordo com a lei eleitoral a lei 9504, lá de 97. E os partidos, então, têm essa prerrogativa. Como os partidos, em geral, não têm equipe técnica, nós fomos contratados. E esse trabalho está perfeitamente integrado com a orientação do TSE. O TSE tem uma resolução, que é a resolução 23673 de 2021, que regulamenta detalhes da fiscalização. Lá no dia 1º de agosto, houve a primeira reunião do TSE no encontro com as entidades fiscalizadoras. Naquele momento, o TSE distribuiu documentos, fez uma apresentação muito detalhada e nos orientou que o log de urna, que é um novo instrumento que foi divulgado pelo TSE nessas eleições. Antigamente havia um processo mais complicado para alcançar os logs e houve um avanço muito positivo de transparência do TSE, especialmente agora no encerramento do segundo turno, quando 3 arquivos foram liberados para quem quiser ou precisar, que é o nosso caso, acompanhar todo o detalhamento das informações. O primeiro arquivo é o boletim de urna, que é utilizado para verificar o registro de todos os votos, os resultados da urna e, eventualmente, fazer testes que permitam a comparação com a totalização. O segundo arquivo é o registro digital do voto, o RDV, cuja função é apresentar os registros dos votos que foram recebidos pela urna e permitir uma eventual recontagem na forma orientada pelo TSE. O terceiro arquivo é o arquivo log de urna, que foi oferecido pelo TSE como importante instrumento de auditoria do funcionamento da urna eletrônica pelos partidos políticos e pelas entidades fiscalizadoras. Então, nesta fase, o nosso trabalho foi exatamente fazer uma análise detalhada de todos os arquivos log de urna, de todas as mais de 472 mil urnas eletrônicas. Um arquivo log de urna, ele reúne registros de todas as atividades que foram realizadas em cada urna eletrônica. Essa atividade da urna começa lá na preparação da urna no Tribunal Regional Eleitoral. É um processo que
o TSE chama de inseminação, que é quando se introduz, se carrega o software que a urna vai utilizar para operar naquelas eleições. Depois existe uma preparação para o primeiro turno, testes antes do primeiro turno, e aí no dia da votação, que começa o processo dos mesários, começa umas 7 da manhã, eles imprimem a zerésima, e tem lá procedimentos administrativos, e às 8 em ponto, horário de Brasília, começa então a votação nos estados que estão alinhados no fuso horário. Né? Estados que têm outro fuso horário têm o ajuste do fuso. E aí a urna faz a votação ao longo do dia, no final do dia encerra, no primeiro turno. Depois existe de novo uma carga de informações, que são as informações que serão utilizadas no segundo turno. Existe então essa nova preparação, existe um trabalho no início do dia da votação com impressão da zerésima, o registro de todos os detalhes durante a votação do segundo turno, e aí existe o encerramento do segundo turno. É importante chamar a atenção, porque temos visto muita desinformação na imprensa, de que o log, ele é, na realidade, um conjunto de registros. O log não é um registro isolado, é como se fosse um prontuário médico, por exemplo, ou um prontuário legal, onde cada evento precisa ser adequadamente registrado. Então, o registro de cada atividade é uma linha, e cada linha precisa estar vinculada ao hardware da urna, ao equipamento físico. É por isso que o programa que gera o log, ele precisa ler 2 parâmetros diretamente do hardware, para garantir a autenticação daquele registro no hardware. Então, para registrar uma atividade, o programa que gera o log, ele primeiro lê a data, hora, minuto, segundo, registra isso no início da linha do log, coloca naquela linha mais algumas informações e depois ele lê o número de série da urna, que o TSE chama de código de identificação da urna. E é importante que esse código seja lido no hardware para cada registro. É por isso que quem abre um arquivo de log vai ver que em cada linha existe data e hora daquele evento e existe também o número de série da urna para o registro daquele evento. Então, alguns técnicos e jornalistas que têm divulgado na imprensa que seria possível ir buscar outras informações ao longo do log, claramente não conhecem tecnicamente o tema. Quem trabalha com auditoria precisa garantir que o registro de cada atividade, em cada linha, tem todas as informações necessárias para que aquele registro seja válido. Quando estamos, então, analisando todas as linhas de todos os logs, e nós temos mais de 4 bilhões de linhas, 287 milhões, se não me engano, então é uma quantidade grande de linhas, é uma tabela muito grande. Em cada linha, porque cada linha representa o registro de uma atividade, então o registro da atividade, o log, ele é cada linha, ele não é o arquivo em geral. Então não é possível atender aqueles que gostariam que se fosse buscar outras informações em outros lugares, como código do município, número da carga e outros códigos, número da sessão eleitoral, porque não é assim que a técnica que qualifica o log como instrumento de auditoria funciona. Ou seja, para garantir que a urna funcionou corretamente, é preciso garantir que cada linha, de fato, representa um registro válido. Qual foi o problema encontrado? Em todas as linhas, de todos os logs, das urnas de modelos antigos, de 2015 para trás, até 2009, em vez de apresentar o número de série correto da urna que realizou aquela atividade, os arquivos logs de todas essas urnas apresentam na coluna 4, em cada linha, um código inválido. Quando isso acontece, se torna impossível validar a autenticação de cada registro, porque o registro é feito em uma linha. Então, aquela linha precisa ter todos os dados corretos.
Será que eu consegui esclarecer? Vocês devem ter perguntas, né? Eu acabei me alongando. Claro. Não, com certeza, Carlos. Eu quero, né, eu acho muito importante, até porque, né, como você mesmo disse, a gente vê muitas informações distorcidas e quem é leigo fica muitas vezes se perguntando sobre isso. Quando você fala aí no caso dos logs, né, eu acho que esse é um ponto muito importante, que eu tenho mais uma pergunta antes de passar aqui para a Isabela, mas eu queria entender o seguinte, caso esses logs, eles sejam fornecidos, é possível detectar algum tipo de irregularidade ou não? O TSE seria obrigado a fornecer esses logs? Isso seria possível adulterar também esses tipos de logs? Para a gente entender, você como um engenheiro, poder falar exatamente para a gente entender bem sobre este assunto. Olha, é claro que o tema da eleição é um tema sensível. E por isso existe toda essa turbulência no entorno. O nosso trabalho, e eu já sou jovem há mais tempo, não é? A gente já faz isso há muitos anos. Isso é um trabalho absolutamente natural, técnico, e vale destacar que esse trabalho está seguindo estritamente a orientação do TSE. O TSE publicou aquela resolução que eu comentei, que é a 23673, lá em dezembro. E lá ele tem todos os detalhes. E a gente via algumas personalidades importantes dizendo, não, já acabou, vocês estão questionando um tema, vocês estão criando confusão. Por favor, nós estamos seguindo a orientação do TSE. O que diz a resolução? Artigo 51. E esse artigo é exatamente para ocorrências após o término do pleito. Vamos lembrar que o log só é publicado quando o segundo turno se encerra. Então, o log foi publicado no dia 31 e a resolução diz o seguinte: na eventualidade de ocorrências extraordinárias que possam trazer indícios de problemas em quaisquer dos sistemas, existe um processo chamado verificação extraordinária. E para que seja possível fazer um pedido ao TSE para que ocorra uma verificação extraordinária, é necessário que se apresente um plano de trabalho. Então é importante que temos que tomar muito cuidado com os adjetivos quando falamos sobre esse tema. Não foi pedida anulação de eleição, não foi pedida invalidação disso ou daquilo. O que se pediu foi uma verificação extraordinária dos sistemas da urna eletrônica que geram os logs e uma análise dos logs para confirmar ou não os indícios importantes de erros que ocorreram. As evidências são contundentes, porque elas estão documentadas nos logs. Então, todas as informações de indícios que estão apresentadas no relatório estão nos logs. O que o TSE, então, estabelece na regulamentação, nessa resolução, artigo 51? Ele diz, olha, quando quem for auditar, e quem for auditar, como? Usando um instrumento importante de auditoria que o TSE nos disse para usar. Então, o TSE nos entregou um documento, nos entregou um log e disse, olha, esse log é um elemento muito importante de auditoria dos partidos. É isso que vocês devem analisar. E foi isso que nós fizemos. E aí a resolução diz, quando tiver uma eventual ocorrência que mostre uma não conformidade, e no nosso caso nós encontramos algumas desconformidades irreparáveis, claro, na nossa opinião técnica, é possível, então, seguindo a orientação do TSE, apresentar um pedido de uma verificação extraordinária. No nosso pedido, nós tomamos o cuidado de propor, na primeira linha, que seja criada uma comissão técnica independente, formada por profissionais de notório saber técnico e com conhecimento específico em auditoria de sistemas digitais de missão crítica, e que essa comissão não tenha nem pessoas ligadas aos partidos, então nós não devemos participar, e nem pessoas ligadas à justiça eleitoral, como em qualquer perícia técnica. É como se fosse uma comissão de arbitragem, né? Os colegas aqui que estão assistindo o programa, com certeza conhecem isso bem, porque é muito comum no mercado financeiro, comissão de arbitragem.
Então, é isso que se está propondo. Veja que é uma coisa absolutamente técnica. O propósito ele é construtivo, o que se quer é ampliar a confiança nos resultados. Agora, não tem nada de anormal, não se está fazendo denúncia, não se está agredindo de forma nenhuma. Isso aqui é uma atividade de colaboração construtiva com o TSE, com a Justiça Eleitoral, é feito dentro da resolução, na forma exatamente descrita pelo TSE, foram eles que definiram esse procedimento, que se chama verificação extraordinária, e foram eles que orientaram os partidos a usar este arquivo de log, e é isso que está sendo feito. Isso pode ser questionado? É evidente, isso é um trabalho de auditoria, e essa é a nossa opinião técnica. Se colegas do TSE entenderem que tem uma visão diferente, é para isso que se propõe a criação de uma comissão técnica, que evidentemente tem que ser independente dos dois lados, que estão um defendendo a forma como os resultados foram apresentados e o outro lado apresentando indícios graves de falha que demonstram que houve comportamento incorreto, comportamento de mau funcionamento das urnas eletrônicas. Isso pode ter múltiplas causas, mas com certeza os programas não entregaram os registros das atividades no log na forma que deveriam entregar, na forma que está documentado. Carlos, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o PL apresente um relatório também do primeiro turno. É possível apresentar em 24 horas? Vocês têm esse relatório desse primeiro turno? Tem como diferenciar quantas urnas foram usadas no primeiro turno e no segundo turno? Olha, esse, na realidade, é um pedido jurídico. Isso está sendo tratado pelo advogado e está na peça jurídica. Mas, obrigado pela pergunta. Como eu expliquei, o log, ele trata de toda a jornada digital da urna. Então, o log trata naturalmente do primeiro e do segundo turno, trata das atividades antes do primeiro turno, desde que a urna começou a funcionar nessa eleição, e trata das atividades entre o primeiro turno e o segundo turno. Então, a jornada da urna, ela começa lá quando o TRE carrega o software, aí você tem a preparação para o primeiro turno, tem os testes antes do primeiro turno, e aí você chega no dia da votação e registra todas as atividades, né? Por exemplo, a identificação biométrica de um eleitor, que pode ser correta ou incorreta, depois o fato, a atividade de votação, não tem o conteúdo, mas tem lá, eleitor votou para presidente, para deputado, enfim, para governador, assim por diante. Quando termina o primeiro turno, inclusive é divulgado um log parcial do primeiro turno, depois existe a preparação para o segundo turno. O log registra todas as atividades de preparação. Depois que a urna é preparada para o segundo turno, existem testes. E depois que existem testes, validados, evidentemente, a urna, então, é utilizada na votação do segundo turno. Quando se encerra o segundo turno, e são emitidos lá todos os documentos para a totalização dos votos, né? Esses arquivos são todos enviados para Brasília. É importante dizer que cada arquivo desse, o boletim de urna, o RDV e o log de urna, eles são gerados na própria urna eletrônica, depois eles são empacotados num arquivo zip, eles são registrados na memória de resultados da urna e eles são transmitidos, tudo automaticamente, ao centro, né, de processamento de dados, lá o data center central do TSE. E também, automaticamente, eles são colocados no portal de transparência. Aliás, tudo muito bem feito. Agora, quando você faz auditoria na forma orientada pelo TSE e a gente identifica indícios de mau funcionamento, faz parte do processo apresentar essas informações para o TSE. É importante destacar que é prerrogativa legal dos partidos políticos, a lei eleitoral, que foi construída pelo Congresso lá em 97, ela define um equilíbrio de atividade. De um lado, naturalmente, a Justiça Eleitoral conduz as eleições com sistemas eletrônicos. E, de outro lado, os partidos políticos conduzem a fiscalização de todas essas atividades. E quando se faz a fiscalização,
O propósito é confirmar que tudo funcionou bem. Na eventualidade de ocorrências de mau funcionamento, é nossa obrigação técnica de quem está fiscalizando apresentar. Mas não é uma atividade de conflito, não é um ataque, é um trabalho natural previsto pelo TSE. Então eu acredito que o advogado, os advogados, na verdade, a equipe, né, não terá dificuldade nenhuma em responder à solicitação que foi feita, porque o log é exatamente a história completa da urna. Então as informações estão todas lá. E esses eventos de mau funcionamento, que os dois principais que nós apresentamos ontem foram o valor inválido, né, que está sendo apresentado no log em todas as linhas, de todos os logs, né, então em cada registro de atividade, são bilhões de registros de atividade, mais de 2 bilhões, de todas as urnas de modelos antigos, o registro traz um número inválido em cada linha. E percebam que o registro da atividade é a linha de registro, não é o log como um todo. Então não se pode tentar buscar informações em outro lugar. No momento que o registro está errado, ele é inválido. E por que ele está errado? Porque o software cometeu algum erro. E claramente é um problema grave de software, porque o erro se repetiu em mais de 279 mil urnas. Qual foi o outro evento que aconteceu, que também é muito grave? É grave porque ele traz um problema ligado à Constituição, ao direito constitucional do sigilo do voto. E o sigilo do voto, ele tem dois aspectos. Ele tem o sigilo do ato de votar, que é o direito que o cidadão tem de ter protegidos todos os seus dados pessoais, então o seu nome completo, o número do seu título de eleitor e outros dados de identificação, e o conteúdo do seu voto, que claramente também é protegido pelo sigilo. Mas algumas pessoas que conhecem superficialmente o tema acham que o sigilo do voto é só o conteúdo do voto. E essas pessoas, então, não conhecem o assunto, porque o sigilo do voto tem duas componentes. Uma, claro, o conteúdo do voto. E de forma nenhuma o conteúdo do voto pode estar associado, quando apresentado, ao eleitor, aos dados do eleitor. Mas o outro sigilo, tão importante quanto o conteúdo do voto, é o sigilo do ato de votar. Isso, inclusive, está presente nas sentenças dos ministros do Supremo, quando eles julgaram a ADI relativa à impressão do comprovante do voto pela urna eletrônica. Em duas ocasiões, o Supremo considerou inconstitucional o comprovante impresso do voto. E um argumento bastante indicado e considerado fundamental por quem julgou a matéria era exatamente o sigilo do ato de votar. E, na época, o argumento usado pelo Supremo foi de que, ao imprimir o comprovante do voto, a urna poderia violar o sigilo do ato de votar, né, apresentando dados de identificação do eleitor. Ora, o que foi identificado pela equipe técnica nesses logs, em centenas de atividades, foi exatamente a violação do sigilo do ato de votar. Eu sou um engenheiro, mas eu tendo a seguir a orientação do Supremo. Se o Supremo considerou que o sigilo do ato de votar não pode ser violado em hipótese alguma, e a mera possibilidade de uma eventual violação do sigilo do ato de votar no futuro justificou uma sentença de inconstitucionalidade em duas ocasiões, eu quero crer que a identificação da mesma ocorrência nos logs das urnas é um fato grave que deve ser verificado. E a verificação extraordinária é uma atividade absolutamente natural e prevista na resolução do TSE dentro dos procedimentos de avaliação, não só dos resultados, mas do comportamento de programas e equipamentos que foram utilizados nas eleições. Carlos, assim como você trouxe, né? Então, só para a gente reforçar, já que tem tudo no log, todo o histórico nesse log,
Então, não faz muito sentido esse pedido de Alexandre de Moraes, né, já que é um pedido, né, baseado e legal, inclusive está amparado no artigo 330 aqui no Código, que diz que a petição inicial vai ser indeferida quando inepta por narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, por não ter, já que as mesmas urnas foram usadas no primeiro e no segundo turno. Então não faz muito sentido esse pedido, já que já tem todo esse histórico nesse mesmo log? Eu sinto que você está me provocando para ver se eu dou uma criticada lá no ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou fazer isso. Agora, eu faço um comentário aqui vou fazer uma analogia, acho que para facilitar a compreensão de todos que estamos aqui. Vou dar um exemplo corriqueiro. Vamos imaginar que você tem a sua casa na praia, você gosta de ir lá, vai com a sua família, os seus filhos, né? Vai pegar uma prainha com a turma, encontrar com os amigos, tomar aquela cervejinha gelada. E havia um terreno vazio ao lado da sua casa. Alguém, então, comprou o terreno, construiu a casa e resolveu fazer uma piscina. Quando foi fazer uma piscina, o buraco que foi cavado para fazer a piscina ficou ao lado do muro, e aí houve lá um problema e o muro da sua casa caiu. Isso, então, evidentemente, gera uma divergência. Se a divergência não for resolvida amigavelmente, possivelmente, você que teve um prejuízo, vai ter que refazer o muro, entra com uma ação contra o vizinho que gerou a queda do seu muro. Isso chega na mão de um juiz. Mas o juiz não tem conhecimento técnico sobre construção civil. O juiz não entende nada de muro, de concreto, de viga, coluna, enfim, ele não entende disso. Então, como é que um juiz faz juízo de valor sobre um tema técnico que naturalmente não é da sua, formação e nem é adequado que um juiz faça juízo de valor de um tema essencialmente técnico e que tem profundidades que exigem notório saber técnico? O que faz o juiz? O juiz convida uma parte a apresentar o seu perito técnico, convida a outra parte a apresentar o seu perito técnico, e é comum que o juiz eventualmente chame um perito técnico da sua confiança. Então, o juiz, na realidade, ele vai receber 3 pareceres técnicos, né, independentes, para que ele possa, então, ao receber essa orientação técnica, poder formar juízo de valor. De acordo com a regulamentação do próprio TSE, eu acho que estamos aqui, na minha opinião, evidentemente, eu não sou advogado, né? O mundo jurídico é que vai decidir isso, nós estamos aqui numa situação bastante similar. Ora, foi feito um relatório técnico, dentro das regras estabelecidas pelo TSE. Como é que eu imagino que os ministros do TSE vão prosseguir com esse julgamento? Eles vão, naturalmente, solicitar uma análise técnica, porque esse tema requer um aprofundamento técnico. E aí, evidentemente, haverá um parecer dos técnicos do TSE para contrapor o nosso parecer técnico da nossa equipe. E o que é que nós propusemos? Como se faz numa Câmara arbitral, nós propusemos que seja criada uma comissão técnica, que naturalmente tem que ser independente, não pode nem ter membros vinculados aos partidos políticos e também não pode ter membros vinculados à Justiça Eleitoral. Tem que ser uma comissão técnica independente, que vai fazer uma arbitragem técnica. E na hora que essa comissão técnica, então, puder analisar os argumentos que a nossa equipe técnica apresentou e os argumentos que serão naturalmente apresentados pelos colegas do TSE, dentro da regra do artigo 51, né, da resolução 23673, exatamente dentro dos procedimentos estabelecidos para uma verificação extraordinária, esse tema vai ser, digamos assim, amplamente debatido na camada técnica
E, após toda essa análise, esse debate técnico e esse subsídio técnico, aí sim os ministros vão poder formar o seu juízo de valor. Então é isso que eu imagino que ocorra. Então, de certa forma, eu considero positiva a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Porque o que foi que ele pediu? Ele pediu para receber mais esclarecimentos. E esses esclarecimentos estão disponíveis. Tenho certeza que os advogados vão responder adequadamente ao ministro Alexandre e ele vai poder dar o prosseguimento natural a esse processo, que será exatamente seguir o que está escrito na resolução e fazer uma verificação extraordinária que deverá ser conduzida por especialistas que têm um notório saber, não só na ciência da computação, mas devemos ter pessoas que conheçam auditoria, registros digitais, né, perícias digitais, forenses. Essa é uma área muito especializada. Então não é um tema para ser tratado apenas por pessoas que têm alguma afinidade com programação. Esse tema requer uma análise de pessoas com profundidade, porque é um tema sério, esse é um tema que está sendo, discutido num contexto muito sensível, né? Está se discutindo se as urnas geraram resultados com a necessária certeza ou se o grau de incerteza justifica outras ações que virão a ser tomadas pelo TSE. Então esse tema precisa ser aprofundado dentro da regra, ok? Eu quero agradecer Espero ter pelo seu conseguido tempo, esclarecer aí vocês. com toda certeza. Muito técnico, mas muito didático ao mesmo tempo, né? Para quem é leigo, né? Entender exatamente, a gente realmente fica em dúvida e como muito bem você colocou, às vezes as informações são muito desencontradas, então agradeço muito a sua confiança em estar aqui na BMC News. Já convido você também a sempre acompanhar o nosso canal, sempre que tivermos dúvidas, também podermos tratar diretamente com você. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Obrigados a vocês, meninas, um prazer, e eu vou estar sempre à disposição aqui. E gostaria de encerrar agradecendo ao TSE a oportunidade de trabalhar nesse projeto, que me é muito caro. Eu acho que esse avanço da transparência que o TSE vem fazendo, disponibilizando ferramentas, logs, por isso é que eu disse, acho positivo. Espero que o nosso trabalho conjunto com os colegas do TSE possa trazer confiança à sociedade e a gente concluir esse tema dentro de uma pacificação técnica que o tema requer. Né? Muito obrigado, um ótimo dia a quem está nos ouvindo aí. Obrigado pela paciência aqui com o jovem há mais tempo. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. E é isso aí. Vamos seguindo aqui na